Então pronto, então analisando o primeiro capítulo, o capitalismo, você tem que entender uma coisa, tá certo? Primeiro, é um sistema. O socialismo, que é o contraposto ao capitalismo, também é um sistema. É um sistema sócio, político e econômico. Sócio porque envolve a sociedade, envolve pessoas. Ele é político porque ele tem uma dinâmica, ele tem uma logística desenvolvida com relação a isso, né? E ele é dinâmico porque ele passa por transformações. É interessante que ele é sociopolítico e econômico. E essas transformações econômicas afetam a gente. Vou dar um exemplo para vocês, né? Com relação ao capitalismo. Só que no nosso livro didático você vai analisar o capitalismo como sistema e a transformação no espaço geográfico. Como ele ocorreu e onde ele surgiu. Um exemplo a respeito do capitalismo. Você está aí estudando, não está? Você não está estudando por outra coisa, não, é para trabalhar. Isso é interessante. Você é competitivo, você vai disputar nota, você vai fazer vestibular, você vai fazer concurso público. Se você não fizer essas etapas, você tem a livre iniciativa para iniciar um negócio. Eu estudei, não vou querer exercer a profissão de advogado. Vou trabalhar com outra coisa, hortifruti granjeiro. Vou colocar uma horta, vou ter uma granja e vou negociar, vou ser autônomo. Também faz parte do capitalismo, a livre iniciativa. Então, o capitalismo ele é um sistema sociopolítico e econômico, mas ele transformou o espaço geográfico. Por exemplo, o Brasil há 500 anos antes não era esse Brasil de hoje, era uma sociedade comunal. E a transformação do espaço geográfico, ela ocorreu na nossa casa, no nosso país, assim como ocorreu no continente americano. Essa transformação ocorrida fez as mudanças tanto sociais, tanto econômicas, como geograficamente. As transformações ocorridas começou com o desmatamento da floresta tropical atlântica que tinha no litoral brasileiro. Isso no caso do Brasil. Estados Unidos também é a mesma coisa, né? Onde as grandes navegações adentraram, ela transformou o espaço geográfico, tanto fisicamente como culturalmente. Por exemplo, estou nas terras Tupiniquim, no Brasil, uma linguagem até indígena, a palavra Brasil é indígena, falando uma língua da colônia de Portugal. Essa é uma transformação social que ocorreu ao longo dos séculos no espaço geográfico que a gente tem hoje como o continente americano. Iniciou com as grandes navegações. Mas o capitalismo é novo? Não, ele é muito antigo, né? E essas transformações elas ocorreram por etapas. Lembra dos sistemas que eu falei, nós debatemos em sala? O escambo, a troca de mercadoria por mercadoria, que também é um sistema. A gente analisou que também aqui no Brasil os índios praticavam o escambo e praticaram com o colonizador. A troca de pau-brasil por bugigangas, aquilo era o escambo. Mas existia um sistema vigoroso na Europa, o sistema medieval. Você analisou as etapas do sistema medieval, os burgos, que era ao redor dos muros, das cidades fortificadas, com castelo fortificado. Essas transformações que ocorreu no feudo, com o passar dos anos, fizeram com que surgisse uma nova classe, os burgueses, que eram capitalistas, os que estavam no burgo, fora das muralhas do castelo. Então, no castelo, com relação de trabalho, vocês estudaram isso em história ou em próprios livros de geografia. A talha corre as banalidades, nos tipos de imposto. Nesse sistema capitalista, a gente paga imposto. É interessante isso, né? Então, as transformações ocorridas no sistema medieval do senhorial, aquele movimento que acontecia dentro dos feudos, eles vai para fora dos muros e transforma aquela sociedade que até ali então estava, né? Acoplada àquelas fortificações, à procura de segurança ou à procura de oportunidades. E dessas oportunidades surgiu, né, o sistema capitalista. A troca de mercadoria por metal, que a gente chama de metalismo. As mercadorias vêm daquele termo em que a gente chama de mercantilismo, os mercados. E o mercantilismo, ele é pai do capitalismo. E houve nessas fases desenvolvimento do espaço geográfico, né? As grandes navegações, vem com ela o escravismo, vem com ela a aniquilação indígena, vem com ela a transculturação,
as pessoas trocaram de culturas, aceitaram o cristianismo, aceitaram a língua do conquistador, né? Outros não aceitaram, sofreram as represálias. E essas transformações ocorreram tanto culturalmente como fisicamente no espaço geográfico. Olha só outro questionamento interessante. Do capitalismo, a transformação do espaço geográfico, surgem dois sistemas: o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. No caso do continente americano, esses dois assuntos estão relacionados ao tipo de colonização, como vocês já sabem. A colonização de desenvolvimento está relacionada ao desenvolvimento das nações, como ocorreu com os Estados Unidos e com o Canadá. Parte dos Estados Unidos e parte do Canadá. O subdesenvolvimento ela também veio com a questão do tipo de colonização, que foi impregnado por capitalistas. O sistema colonial ele teve dois, né, tipos: o de desenvolvimento, que era o habitável pelas populações europeias. Lembra quando eu peguei o mapa que mostrei para vocês que o clima europeu é o mesmo clima da América do Norte? Isso facilitou com que famílias fugidas, oriundas das guerras ali existentes do período colonial, vingassem e se transformassem, né, na travessia para a conquista do novo mundo. Essas pessoas que fugiam das guerras se estabeleceram na América do Norte. E com elas se estabeleceu também o desenvolvimento. Levaram o tear, levaram os animais, aquele artesanato que era produzido, a manufatura, passaram a ser atividades corriqueiras daquelas pessoas que não eram escravas, como ocorreu na maior parte das colônias subdesenvolvidas, né, que tornaram países subdesenvolvidos, o escravismo. Então, as populações do tipo de colonização do povoamento era mais livre, embora que vários deles também tinham cativos, quando esse sistema se alastrou. O exemplo é a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, que o sul era escravocrata e o norte era mais voltado para a manufatura, de fundo de quintal, a liberdade. Isso ocorreu devido ao processo existente ali da colonização no período, né? Então, todo desenvolvimento e subdesenvolvimento está entrelaçado com os assuntos capitalistas da transformação do espaço geográfico. Aquele espaço foi colônia de povoamento, aquele espaço foi colônia de exploração e escravista. Deu para analisar isso. Então, o capitalismo, a transformação do espaço geográfico, traz o desenvolvimento e subdesenvolvimento. E hoje, esses fatores são presentes no termo desafio da globalização. O que é globalização? Tem uma frase interessante aí no seu livro, né? Uma frase interrogatória. Não se tem um conceito definitivo para a globalização, mas um termo interessante é tornar global, afunilar todos os termos, tornar próximo. Por exemplo, a língua que eu falo, ela é global, é o português, o inglês também. Por quê? É global. É falado também no continente asiático, português. É falado no continente africano, falado no continente europeu. É falado também no continente americano. Nas negociações existentes também no mundo capitalista, da sexta maior economia do mundo, que é o Brasil, também é falado o português. Assim como o inglês, uma das línguas mais faladas do mundo. A segunda, né? Só perdendo para o mandarim. Mas na linguagem comercial do mundo, ela se torna a língua mais falada. Porque por mais, né, português que você seja no linguajar e brasileiro que seja na cultura, você conhece algo do inglês, né? O táxi, o hotel, o hospital, são palavras inglesas que fazem parte do nosso cotidiano. E ainda que a gente, né, conseguiu incorporar no nosso dia a dia. Então, a globalização ela está presente nos fatores comerciais, os produtos que vocês compram, uma boa parte dela vem de várias partes do mundo, né? Está aí presente no seu celular, está presente na sua televisão, tudo. Então, o mundo é global, é uma tribo, uma próxima da outra. Se der um terremoto agora no Japão, que são aproximadamente quase 9 horas lá, você vai saber aqui. Então, a globalização, qual é o conceito dela? Não se tem um conceito pronto, mas o termo é tornar global todas as coisas, todas as culturas, todas as economias. Isso é interessante nesse processo. Então, fases de estudo para nós nessa prova da primeira unidade: capitalismo, transformação no espaço geográfico, desenvolvimento e subdesenvolvimento, que um assunto casa com o outro, e desafio da globalização. Dentre eles são vários, né? Como combater a pobreza, como combater o desemprego, né? Como combater o narcotráfico, como combater o terrorismo, como combater, nesse mundo globalizado, as fake news, como combater as desinformações. Então, são desafios, né? Como os governos vão se estabelecer, né, com uma grande quantidade de pessoas no planeta.
Então, esses desafios fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? Então, vou passar para o livro para mostrar alguns tópicos que você deve focar e não esqueça, estude sempre as palavras em negritos. Aqui eu tenho os títulos, os subtítulos e as palavras em negritos. Isso é interessante, tá ok?